Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Rede Social Entrevista, a nossa sétima entrevista. Obrigado por você ter nos acompanhado, tem deixado seu like, tem compartilhado. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreva. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história do jovem empreendedor Gênesis Franco, ele que é sócio proprietário da BMG Confecções, mas até chegar aí teve muita história, muita superação e muito sucesso. Hoje nós vamos conhecer a história dele. Gênesis, seja bem-vindo ao nosso programa Rede Social Entrevista. Conte pra gente como que o Gênesis teve uma infância, na onde você cresceu, onde você nasceu, como você chegou a ter o nome ali no RG Gênesis Franco. Seja bem-vindo. Obrigado, Diana. É um prazer muito grande fazer parte desse quadro, né? Pela primeira vez eu estou do outro lado, né, do microfone, eu que comandei o podcast durante muito tempo e sempre perguntando para as pessoas, hoje vou ter a oportunidade de contar a minha história, né? Eu tenho um amigo, Rafa de Sena, que ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: pode levar anos para você crescer da noite para o dia. E isso é um fato, né? Eu venho de uma família totalmente desestruturada, em todos os aspectos, desde o financeiro até o psicológico, tá? Meu pai deixou minha mãe, tinha 2 anos, né? Os motivos são diversos, enfim. Eu cresci só com a minha mãe, depois tive irmãos, né? Mas a nossa vida foi uma vida muito difícil. Nós crescemos sempre morando de favor, sempre com muita dificuldade. Eu não me envergonho de dizer que meu primeiro banho de chuveiro foi aos 11 anos. Bom, então, até então, o nosso banho era aquele banho de canequinha, nós esquentava água, fogão a lenha, a gente pegava água no poço, não tinha energia elétrica. Nossa energia elétrica, na verdade, né, a nossa iluminação em casa, nós pegávamos vela no cemitério. Né? A gente esperava elas apagarem, né? E aí a gente pegava as velas, levava lá para a comunidade, ali na Vila Rosina, onde eu morei, no antigo galpão. A gente fazia um furo no chão, colocava um cano de PVC, e nesse cano de PVC a gente derretia, né, a parafina das velas, colocava um cordão, amarrava a ponta dele numa madeirinha e jogava a parafina derretida ali. E aí a gente fazia uma vela nova. Então a gente pegava várias velas pequenas, toquinhos de vela, e a gente fazia uma vela grande ali, e essa era o que iluminava a nossa casa. Algumas pessoas tinham um biquinho de luz, né? Alguém tinha um poste, emprestava, enfim. Então foi com muita dificuldade. Eu comecei naquela época, eu tinha 6 anos de idade, e eu já comecei a trabalhar pela necessidade, né? Minha mãe era auxiliar de limpeza numa empresa que se chamava Brasanitas, não sei nem se existe ainda. E eu comecei a trabalhar vendendo sonhos de massa. Ah, eu achei que você já estava como coach já vendendo sonho. Na verdade, era um É sonho. porque hoje o que mais tem é vendedor de sonho, né? Sim. Você vai pela internet e estão lá, vendendo sonhos que eles vão realizar se você comprar a ideia de realizar o seu. Mas eu vendia sonho eu pegava de um senhor, chamava o senhor Joaquim, ele era português, né? O nome tem sugestivo, né? É difícil você ver um português que não se chama Joaquim. E aí eu pegava os sonhos, ele fornecia uma cesta. Eu pegava essa cestinha, a cesta era dele, e eu vendia os sonhos ali no terminal de Caieiras. E tava indo bem. Um dia eu resolvi entrar na estação para vender, né? Achei que ia vender mais. E aí eu fui pego pela fiscalização. Ele chegou e perguntou: tá vendendo? Eu falei: sim. Aí ele pegou minha cesta e entrou pro trem, entrou, fechou a porta, foi embora. Comecei a chorar. Chorar, desesperado, e falei: fui roubado, me roubaram, me roubaram, me roubaram. E aí me disseram: não, ele não te roubou, ele é um fiscal, você não pode vender isso aqui. Então, a ideia de vender sonho eu fali, porque eu não voltei no seu Joaquim, fiquei com vergonha, eu perdi a cesta dele. Eu não tive coragem de falar para ele o que aconteceu, eu não voltei mais lá. Mas eu não desisti, né? Eu fui vender sorvete para uma mulher que chamava Dona Joana, ali no Jardim Esperança. Eu pegava a caixa de isopor, também era dela, e ela dividia comigo. Então eu pegava 20 sorvetes, eu vendia, 10 era meu, 10 era dela. O problema é que antigamente os sorvetes, os picolés, eles não vinham num saquinho, eles vinham numa embalagem de papel. E você lembra que quando ele começava a derreter, ele vazava. Sim. Então, e eu não tinha dinheiro para comprar o gelo seco, porque o gelo seco era muito caro. Então eu tinha um problema quando eu estava vendendo, eu tinha que vender rápido,
Se eu não vendesse rápido, ele começava a derreter. E o maior problema era o de uva, porque quando o de uva derretia, ele manchava todos os outros sorvetes. Você imagina, o de uva derretendo, ele manchava o de milho verde, ele manchava o de limão. Então eu tinha que ter uma estratégia. Eu tinha que vender os que estavam derretendo primeiro. E as pessoas normalmente não querem comprar o sorvete que está derretendo. Então eu acabava chupando o picolé. Às vezes eu trabalhava o dia todo e chupei todo o meu lucro. Na medida em que os picolés iam derretendo, eu ia chupando. Não vendia, eu chupava para ele não manchar os outros, né? Não deu certo, né? Eu fali mais de uma vez, né? Então esse foi o meu começo, né? O Gênesis, ele, na verdade, ele vem de uma família totalmente desestruturada nos termos de finanças. A minha mãe era uma pessoa muito batalhadora, né? Mas tinha uma mente fechada para algumas coisas. Enfim, naquela época a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Então, eu costumo dizer que eu sou um empreendedor que contrariou todas as lógicas que você pode imaginar. Porque eu tenho irmãos usuários de droga, eu tenho irmão que está preso, eu tenho irmão que eu não conheço, né? E eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Uma mulher que mora numa comunidade naquela época, né? Hoje eu não sei, mas naquela época uma mulher que morava em uma favela, as pessoas hoje romantizou a comunidade, uma favela. A gente morava numa favela, com esgoto a céu aberto, sem água, sem luz, não tinha nada, né? Os nossos brinquedos a gente fazia, né? Enfim, então naquela época, uma mulher que não tinha marido, ela não era respeitada na favela. Ela não era respeitada. E minha mãe não era respeitada. Então eu tinha tudo para dar errado. Os exemplos que eu tinha ao meu redor, se eu seguisse, eu teria dado errado, né? Eu tinha tudo para dar errado. E eu não dei. E foi assim que eu comecei a empreender. Comecei a empreender muito cedo, né? Mas depois eu virei CLT. E eu fui CLT durante muito tempo. Hoje o nosso negócio, ele surgiu de uma ideia da minha esposa. Eu vou dar uma segurada aqui, que já está avançando para a empresa. Você contou um pouco da sua infância, dessa sua experiência. Você faliu já duas vezes Duas vezes. na sua Com 6 e infância. 7 anos eu fali. Você tentou vender sonhos, os sonhos foram frustrados. Foram frustrados. Você tentou vender os picolés ali, conseguiu vender, mas também faliu. E como é que foi o seu contato na escola? Porque você tendo essa experiência de vender e você também frequentava a escola, como que você lidou com essa questão de estar ali na escola? Você já aproveitava os estudos para empreender dentro desses dois negócios que faliram? Não, eu vou te explicar o porquê. Quando eu falo de ser um cara que contraria a lógica, é porque eu não sigo muito tendência. Eu sou uma pessoa difícil de ser influenciada. Eu tenho uma essência própria, uma convicção própria. Eu aceito sugestões, ideias. Se eu aprendi, é porque alguém ensinou, Sim. de forma direta ou indireta. Mas eu vou dizer para você que a escola não ensina ninguém a empreender. Hoje você não tem, nos anos letivos, do primeiro até do ensino fundamental até o médio, ninguém sai de lá sabendo empreender. Não tem escola para formar patrão. Essa é a grande verdade. No meu negócio hoje, eu não preciso aplicar o teorema de Pitágoras, não preciso ser um expert em álgebra booleana e também não preciso ser um expert na língua portuguesa. O empreendedorismo não está 100% relacionado a isso. Então, na escola, a escola não me ajudou em nada no empreendedorismo. Na escola, eu fui para cumprir uma tabela. Minha mãe dizia: faz o básico bem feito, que você precisa dele. Porque lá na frente, quando você for procurar um trabalho, as pessoas só vão te dar oportunidade se você tiver escrito no seu currículo ensino fundamental completo e ensino médio completo. É isso que importa. Tem que estar completo. Então, na escola, como que eu conciliar? A vida era muito difícil. Então, a gente ia para a escola, escola pública. Eu estudei. Eu fiz o meu melhor. Minha mãe me ensinava algarismos romanos antes de eu entrar na escola. Então, como minha mãe não me queria na rua, eu acabei tendo como brinquedo é, o lápis e a caneta. Isso me afastou das ruas. Isso me afastou das companhias e de qualquer possibilidade de repente dar uma entortada, né? Agora, eu vou falar para você uma coisa muito interessante, né? As pessoas
elas têm, não sei se você já ouviu, o pessoal fala, gente que usa óculos tem cara de inteligente. Você ouviu isso, não? Sim, é aquele termo pejorativo do nerds, né? Isso. Eu vou dizer para você uma coisa interessante. Eu comecei a ler muito cedo. Eu comecei a brincar com escritas muito cedo. E isso está muito relativo, isso está muito relacionado ao fato de eu não enxergar bem. O fato de eu não enxergar bem nunca me permitiu fazer atividades com as quais eu precisaria ter uma boa visão. Por exemplo, se eu tirar o óculos e eu for empinar um pipa, eu não vou ver o pipa. Quando eu jogava futebol, eu não enxergava quem era do meu time. Às vezes, eu não enxergava nem a bola. O fato de eu não enxergar bem não me permitia sentar no fundo da sala de aula. E era no fundo da sala de aula que estava a bagunça. Então, alguns fatores, como por exemplo, o fato de eu ter problema de visão e eu não ter, minha mãe não ter identificado isso. Primeiro que eu não tinha condição, não é como hoje você vai numa ótica com exame de graça. Mas naquela época não era assim. Os pais não percebiam que o filho não enxergava. Então, essa minha dificuldade de enxergar me fez gostar de coisas mais próximas da minha mão. Entre o futebol, entre o empinar pipa, entre coisas que eu não conseguia desenvolver bem pela minha incapacidade de enxergar, eu troquei tudo isso ali pelo caderno, pelo livro. Na época, era gibi que a gente lia. Revista, era aquela revista de 3, 4 anos atrás. Sim. Não era assim? Era assim que a gente lia. Chegou até você. E chegou Hoje até você mim, comprou. exatamente, chegou até mim, então a gente lia. Então, eu digo para você que empreender mesmo não está relacionado à escola. Né? E na minha infância, o que me foi proporcionado foi isso. Foram coisas que estavam mais próximas de mim, coisas que eu podia fazer que eu enxergava bem. Então, eu estava sempre lá na frente da escola, e isso me permitiu prestar mais atenção nas aulas. E como é que você chegou ao CLT que você estava contando, né? Você teve seu empreendimento e aí você foi seguir o caminho do CLT. Qual foi o seu primeiro emprego como CLT? Uma pergunta muito bacana. Eu era servente pedreiro, com 12 anos, ali na Vila Rosina. Eu não morava mais na Vila Rosina, tá? Eu já tinha morado no Jardim Nova Era. Minha mãe tinha ganho uma casa no dia 14 de dezembro de 1993. Era a gestão do Névio, quando minha mãe ganhou essa casa. E foi aí que eu tomei meu primeiro banho de chuveiro. Mas eu fui trabalhar ali em frente à Igreja Católica da Vila Rosina, que é Sim. uma paróquia. Tinha um prédio, tem um prédio lá bem alto. Um prédio bem alto. E é uma construção muito antiga. Pertencia a um português que ia fazer uma padaria, em cima tinha uns apartamentos. Não sei como é que está essa construção hoje, eu sei que ela está acabada. Mas eu conhecia, a minha mãe, né, conhecia o cara que era o mestre de obras daquele lugar. E ele me deu uma oportunidade de trabalhar com esse servente pedreiro, mas ele disse que tinha uma condição, eu tinha que aguentar no mínimo um saco de cimento. Bom, eu tinha 12 anos e eu tinha que carregar um saco de cimento. Então, a partir dos 12 anos, eu comecei a trabalhar como servente de pedreiro. E ali no Jardim Nova Era, trabalhei nessa obra aqui na Vila Rosina, e ali no Jardim Nova Era, havia uma construção de uma padaria. Na verdade, havia a padaria e havia uma expansão da padaria, que era conhecida como padaria do japonês, no Jardim Nova Era. E o japonês me perguntou se eu não queria trabalhar lá, na obra, tirando terra, enfim. E eu comecei a tirar terra. Ele me perguntou quanto eu cobrava, né? Eu falei, cobro R$ 15 por dia. Né? Ele falou, R$ 15 por dia? Eu falei, é. Eu falei, então tá bom. Eu comecei a tirar terra. Hoje, ali onde é a padaria, tinha uma praça. Hoje é uma praça, mas antes era só um terreno. Era ali que a gente estava jogando a terra. E quando o pedreiro veio para fazer a obra da padaria, ele me convidou para ajudar o pedreiro. E eu virei o ajudante de pedreiro da expansão da padaria. Quando aquela padaria ficou pronta, o japonês me fez uma proposta. Aí ele falou, você gostaria de trabalhar na padaria? Bom, eu tinha 14 anos. E eu disse para ele, lógico. Né? E aí eu comecei a trabalhar na padaria meio período como forneiro. Eu colocava e tirava pão do forno, era só o que eu fazia. E aí um dia eu olhei e vi o confeiteiro trabalhando. E eu comecei a me interessar pelo trabalho do confeiteiro. Eu vi ele fazendo, eu pedia para fazer também. Eu lembro que ele estava fazendo um suspiro, né? E quando ele pegava a manga e fazia aquele movimento para colocar um suspiro, eu falei, pô, posso tentar? Aí ele falou, pode. Aí eu fui fazer, saiu uma coisa horrorosa. Aí ele falou, sai pra lá que você não leva jeito. Aí eu falei, tá bom. Né? Fui pro lado. Mas o japonês, ele viu meu interesse. E aí ele me perguntou se eu queria fazer um curso. Quer fazer um curso? Eu pago para você. Aí eu falei, claro que eu quero. E aí ele me mandou pro Senai. Então, meu primeiro emprego CLT foi numa padaria. E dentro dessa padaria, eu construí minha primeira profissão com a ajuda dele. Por quê? Porque eu fiz os cursos da confeitaria e me tornei um bom confeiteiro.
né? Fiz alguns cursos massa folhada, fiz curso na Nestlé, na Gradina, na Santista Alimentos, fiz Senai. Então, com mais ou menos um ano, eu era praticamente um confeiteiro profissional, com meus 15 anos. E um dia ele falou, olha, você se tornou um confeiteiro melhor do que a minha padaria comporta. Hoje, uma padaria de bairro, eu não consigo nem vender as coisas que você faz, né? É muito É muito grande. é muito sofisticado o que você está fazendo aqui, a gente não vende. Então, eu vou deixar as portas abertas caso você encontre uma outra padaria que possa pagar para você o salário que você merece e que você consiga fazer essas coisas de forma que vai vender. Então, olha que interessante. Ele abriu as portas da empresa dele para mim, ele me formou, ele fez de mim de um servente de pedreiro, ele fez de mim um confeiteiro profissional e depois disse para mim, você está pronto para arrumar uma coisa melhor do que eu posso te oferecer. Foi assim que eu entrei na CLT. E você teve experiência, não sei em que momento da sua vida chegou, mas eu cheguei a te conhecer, você como gerente de uma loja de roupas. E essa transição, porque você teve dois contatos como empreendedor, um mini empreendedor, com alimentos, né, o sorvete e também os sonhos. Depois a vida te leva para uma padaria para você fazer outras artes ali através da alimentação. Você chega a essa loja de roupas. Em que momento você fez essa transição? Ou qual foi a caminhada até chegar a essa parte? A caminhada foi longa, porque após eu trabalhar em padaria, eu fui trabalhar em farmácia. Trabalhei na Farma como operador de caixa. Depois eu trabalhei no Bradesco como vendedor de seguros. E aí eu vou falar para você que foi onde eu mais desenvolvi a minha capacidade de venda. Por quê? Vender seguro é algo muito difícil. Porque o seguro é algo caro, é algo que você compra não porque quer, é por obrigação. Você não quer usar e aquilo não está relacionado a um produto específico. Então, para simplificar, eu venho aqui e falo assim, você vai me pagar R$ 3.000 pelo seguro do seu carro e daqui a um ano você vai querer me pagar de novo. Você vai ter que me pagar de novo. Por quê? Porque ele só vale por um ano. Eu não vou te entregar nenhum produto, você não vai estar adquirindo nenhum bem, você está pagando por um risco e você vai torcer para que não aconteça nada. Portanto, é muito difícil vender seguro. Você não vai querer usar, né? Isso. Você imagina você pagar caro por algo que você não quer usar e depois de um ano você tem que pagar de novo. Ninguém quer, né? Então eu tinha que vender seguro de máquina, seguro de residência. Então vender seguro é uma coisa muito difícil. E eu consegui vender. Eu trabalhei na agência de Francisco Morato e eu entrei lá em julho de 2003. Aquela agência, ela tinha vendido R$ 90 de seguro em 7 meses e eu consegui vender 2.100 em 5. Na época, isso era um número bem considerável. Eu me tornei uma referência na venda de seguros lá. E depois que saí de lá, fiquei desempregado, e aí a gente passou um processo difícil porque eu perdi minha mãe, os meus irmãos eram menores de idade, tive que assumir a tutela deles. Então a minha esposa estava grávida, estava na caixa, porque ela tinha 70% de risco de aborto. Com 7 meses, o meu filho pesava 800 gramas no ventre dela, e o médico disse que ela ia perder o bebê. Mandou perder em casa. Então ela estava na caixa, não estava recebendo, e eu trabalhava para o Bradesco, mas era por uma empresa terceirizada. E essa empresa faliu e eu fiquei sem receber. A igreja, né, pagou meu aluguel, fez o enxoval do meu filho durante 3 meses, e aí eu participei de um processo seletivo para trabalhar na Drogasil. E eu não passei nesse processo seletivo. E como uma segunda opção, eles me ofereceram uma vaga numa rede de lojas, que na época ainda era pequena no Brasil, que era a Decathlon. Então eu fui trabalhar na Decathlon como gerente, como auxiliar logístico. Carregava a caixa o dia todo. Na época eu pegava vale transporte, eu trabalhava em Carapicuíba, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu fiquei na Decathlon durante 5 anos. Eu fui promovido 5 vezes durante esses 5 anos. Mais ou menos com uns 2 anos lá, eu era gerente de operações. Entrei como auxiliar logístico, virei vendedor, depois eu fui gerente de departamento, depois eu me tornei gerente de operações. E eu tinha subordinados lá com ensino superior, que falavam 2 idiomas, e eu não tinha nada disso. Mas isso tem uma história por trás, que se tiver uma oportunidade eu vou te contar. Eu cresci e eu mandava em pessoas pós-graduadas. Na Decathlon eu fiquei por 5 anos, depois saí de lá, fui trabalhar como gerente de logística. Fui trabalhar como gerente, fui gerente de RH,
fui coordenador de operações de segurança privada, fui coordenador de segurança na área bancária, e depois eu aceitei o desafio de ser gerente comercial na KLK. Então, assim, você imagina que para sair da confeitaria, Sim. eu passei pela logística, eu passei pelo comércio, passei pelos serviços, voltei para o comércio antes de começar a empreender. Foi ali que nós se conhecemos Foi. na KLK. Eu fui fazer uma matéria na KLK Sim. e tivemos ali aquela troca de experiências. E aí você falou da Vila Luzina, contou sua história e a nossa amizade começou ali. Começou ali. E aí você, o gerente de lojas, passou por todas essas situações, todos esses desafios, porque eu costumo dizer aqui, né? Ninguém passou uma dificuldade. A pessoa superou uma dificuldade, porque se tivesse passado apenas, deveria ter desistido, né? Mas se você chegou hoje para contar a sua história, é porque você superou uma dificuldade. E hoje o Gênesis é proprietário, sócio proprietário, né? Porque é você e sua esposa, da BMG Confecções. E aí você chega a ser o próprio patrão, ser o empresário. Quando surgiu esse sonho na sua vida ou na vida da sua esposa, vocês conseguiram unir essa ideia e hoje construir esse sonho? Legal. Na verdade, assim, eu não costumo dizer que eu tenho sonhos, eu costumo dizer que eu tenho um objetivo. Eu não sou muito disciplinado também. É por isso que eu, mais uma vez, vou reforçar o fato de que eu contrario algumas lógicas. Eu sou uma pessoa muito disruptiva, eu aceito muito desafio. Eu corro muito risco. E correr risco é diferente de correr perigo. Eu corro muito risco. E a ideia de empreender, ela veio numa situação em que a minha esposa foi numa galeria e viu uma mulher bordando. E ela gostou daquilo e falou: Olha, eu vi uma máquina de bordar, eu gostei. Eu acho legal. Queria uma. Bom, eu falei: Puxa, sério, sério, mas o que você vai fazer com a máquina de bordar? E na época eu era CLT. Foi em 2011. Ela falou: Eu quero fazer uns enxoval, gravar nome em fralda e tal. Então, tudo bem. Nós compramos a máquina para ela. E como eu tinha muito conhecimento em muitas empresas, porque em 2011 eu já tinha saído da Decathlon, eu era gerente de logística, né, gerente administrativo numa empresa de transportes que faz transportes para a rede de supermercados Dia Brasil. E nós compramos a máquina para ela. E a partir daí ela começou a bordar em casa. Então eu fiz alguns contatos, olha, minha mulher comprou uma máquina de bordar, se tiver alguma coisinha aí, puder indicar. E minha mulher começou a bordar e foi aí. Acontece que eu nunca vi, naquela época, eu não via no bordado uma possibilidade de viver disso. Era ainda algo muito novo, muito pequeno, então eu continuei trabalhando como CLT. Como CLT, eu fui trabalhar numa outra empresa chamada Grupo Caer, que é onde eu era gerente de RH. Nessa empresa, onde eu fui trabalhar como gerente de RH, nós conseguimos pegar todo o serviço de bordado e mandar para ela. Ou seja, eu trabalhava na empresa e consegui que o serviço de bordado fosse feito pela minha esposa em casa. Mas era em casa, né? Era na mesa de casa, não tinha um espaço. E houve alguns momentos em que minha mulher ela queria desistir. Ela falava assim: eu vou parar. E eu falei para ela: não para, porque um dia isso vai ser um negócio da família. A ideia foi dela. A ideia do negócio foi dela. Mas em alguns momentos ela quis desistir. Eu falei: não, não desiste, porque uma hora eu vou trabalhar com você e isso vai ser o nosso negócio. E eu tive que motivar ela todos os dias a continuar sozinha. A minha esposa, em 2015, para você ter uma ideia, ela bordava em casa. A gente morou em Caieiras, Jardim Marcelino, Jardim Lafayette, todos os lugares que a gente morou, ela levava a maquininha de bordar. Quando foi em 2015, a gente mudou para cá, para Perus, pela dificuldade que é o comércio em Caieiras. Na época, a gente tinha muita dificuldade de conseguir atingir o público de Caieiras, porque as pessoas saíam daqui para consumir em outro lugar. Né? Isso é um problema que existe até hoje. Você vai encontrar muita gente da cidade consumindo fora da cidade. Né? E aí eu falei para ela: olha, vamos abrir uma loja. A gente foi para Perus e falou: vamos abrir uma loja. E eu tinha feito uma operação imobiliária mal cedida, eu tinha perdido todo o dinheiro que eu tinha e tinha me sobrado 15 mil. Eu falei para ela: eu vou pagar uma fatura no cartão, dava uns 3 mil e o resto a gente vai investir nessa loja. Nós alugamos um pontinho, pagamos 700, era um pouquinho maior do que isso aqui. A gente alugou um pontinho, pegamos uma placa de isopor, compramos placa de isopor, colamos na parede, pintamos e comprei um pouquinho de coisa, tudo usado.
vitrine usada, balcão usado, pintamos a porta nós mesmos, mandei fazer uma plaquinha, enfim. E ela abriu a lojinha dela. Só que eu trabalhava como CLT ainda. Então, ela faturava super pouco, trabalhava sozinha, então ela fechava a porta para ir buscar minha filha na escola, não tinha água para ela tomar lá, ela tinha que levar água de casa, era um pontinho bem, a situação bem precária. E ela ficou trabalhando sozinha de 2015 até 2018. Em 2018 eu ainda era CLT. Então eu mantinha todas as nossas despesas básicas de casa, todas as nossas necessidades elas eram supridas pelo o meu contrato CLT, enquanto paralelamente ela levava a empresa aos pouquinhos ali para ganhar um pouco de nome, um pouco de visibilidade, mas até então só na personalização. Em 2018 foi quando eu decidi sair da CLT para agregar o meu conhecimento na BMG. Então a BMG ela passou a crescer muito quando nós nos juntamos, né? Mas eu não estou com ela desde o começo. Eu comecei, ela praticamente ficou 7 anos trabalhando sozinha. E você disse que se tivesse a oportunidade de contar algo muito interessante da sua vida, fica à vontade, se quiser contar Bom, pra gente. aí eu vou falar para você o seguinte: eu uso dois óculos, o da fé e o da razão. O óculos da razão é aquele óculos onde você olha as coisas e você vê o que dá e o que não dá, o que pode e o que não pode. E eu tenho da fé. O meu óculos da fé me faz enxergar coisas que não tem como te explicar. Em 2005, quando eu perdi a minha mãe e a minha esposa estava na caixa, sem poder trabalhar, não podia trabalhar, não estava podendo, não recebia. A gente estava passando muito apertado e eu disse que, em uma oportunidade anterior, eu disse que a igreja supriu a nossa Sim. necessidade, enfim. Naquela ocasião, eu fui à igreja e eu estava muito abatido, eu estava destruído, porque eu tinha perdido minha mãe, ganhei a responsabilidade de cuidar de dois irmãos, no momento em que a minha esposa estava afastada do trabalho, grávida de um bebê do qual a medicina dizia que eu ia perder, né? Nós íamos perder o bebê. Então, peraí, eu perdi minha mãe, vou ter que cuidar dos meus irmãos, vou perder um filho e estou desempregado, pagando aluguel, né? E eu fui na igreja um dia, eu estava muito abatido, eu estava muito derrotado naquele dia, né? E naquele dia, Deus mandou uma palavra. E na pregação da palavra, Deus falou muito comigo naquele dia. Quando eu falo para você que o óculos da fé, a diferença do óculos da fé e do óculos da razão, é porque hoje, com o óculos da razão, eu vou dizer para você que a Bíblia basta. Eu não preciso de mais nada, a não ser o que está ali. O que está ali é autossuficiente. Mas com o olhos da fé, com o óculos da fé, eu vou dizer para você que naquele dia, uma pregação profética, ela foi como uma flecha direta no meu coração. E eu me lembro exatamente, era uma terça-feira, mês de outubro de 2005. E através da palavra, Deus falava assim: hoje você entrou aqui e eu conheço a sua situação. Eu sei o que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes você se lamenta, você por não ter um pai, por não ter mais a sua mãe, enfim. Não vou conseguir. Emoção porque é a história, né? Tá voltando na história, o ponto de partida de como o Gênesis teve esse start, teve essa oportunidade. E quando se fala de fé, fala de Deus, toca na emoção, toca na história. E o programa é isso, é dar a oportunidade para você que está nos assistindo, conhecer pessoas que saíram do zero, não tinham a possibilidade nenhuma de vencer na vida, como o próprio James falou, ser o improvável e hoje se tornar um empresário, um empreendedor de sucesso. E essas lágrimas aqui eu entendo que são verdadeiras, que foram muito sofrimento, muita carga para poder ser carregada para hoje chegar a esse empreendimento. Então você ter uma ideia do quanto esse momento foi um momento difícil na minha vida. Quando eu me casei, eu vou voltar um pouquinho para Com depois a vontade. gente chegar aqui de novo. A minha esposa, ela sofre de uma doença chamada endometriose. Uma doença da qual a maioria das mulheres não conseguem gerar.
E um dia eu tava chegando do trabalho, antes da empresa que eu trabalhava falir, e eu não tinha sofá em casa. A gente tinha ficado numa casa, não tinha sofá em casa, eu tinha uma cadeira. E minha mulher tava sentada na cadeira, chorando, com a luz apagada. E quando eu cheguei, eu falei assim, por que você tá chorando? Ela falou assim, eu queria saber quem mentiu pra mim, se foi Deus ou foi os médicos. Eu falei, por quê? Ela falou, você lembra um dia que a gente se despediu na reunião de jovens e menores? Eu falei, lembro. Ela falou, você lembra que o irmão apontou para você e, tomado por Deus, ele disse que Deus abençoaria a nossa geração? Eu falei, lembro. Ela falou, como que Deus vai abençoar a geração se eu acabei de vir do médico e ela disse que eu não vou poder ter filho? Porque meu útero é todo manchado. Eu tenho um cisto, eu tenho uma doença, eu vou ter que fazer exames, biópsia, cauterização, mas ela disse que as chances de eu ter um bebê, elas são quase nulas. É, E a minha mulher, ela engravidou. E quando ela engravidou, os mesmos médicos disseram, você vai perder esse bebê. Então eu tava passando naquela época, minha mulher com 7 meses de gravidez, eu tava passando naquela época um momento muito difícil da minha vida. E que era mais ou menos junho, julho, né? Eu tava passando por uma turbulência muito grande. Então quando eu fui na igreja, nesse dia, eu estava acabado, né? Em outubro, meu filho já tinha nascido. Graças a Deus, ele nasceu com 3,150 kg. Mas a minha vida financeira ainda estava uma bagunça. E quando, por intermédio da palavra, Deus falou: eu vou ser o seu pai, o pai que você nunca teve. E eu vou ser a sua mãe, a mãe que você perdeu. Portanto, eu vou te elevar a um nível na sua vida que você não tem ideia. Eu vou fazer você subir alguns degraus e eu vou abrir a tua mente e dar a você uma inteligência que nenhuma escola é capaz de ensinar. Mas você não vai poder esquecer nunca que tudo que aconteceu na sua vida de bom não é fruto da sua capacidade, mas da minha misericórdia. Então, essa foi uma pregação que eu ouvi em outubro de 2005. E essa pregação, ela se cumpre na minha vida até hoje. Eu faço tudo de forma muito espontânea. Eu erro, mas graças a Deus, a maioria, eu mais acerto do que erro. Então, eu não tenho como atribuir o sucesso do meu negócio, não tenho como atribuir é, a tudo aquilo que eu tenho em termos de família, em termos de conhecimento, em termos de expertise no empreendedor. Eu não tenho como atribuir isso para você a uma inteligência buscada numa escola, porque eu não fui para o Sebrae fazer curso de empreendedorismo, nenhuma escola ensina você hoje a ser um empreendedor. Você tem alguns cursos, tem, mas eu não fiz nenhum deles. E graças a Deus o nosso negócio hoje é um negócio próspero, que sustenta muitas famílias, vai de vento em popa e não tem nenhum conhecimento adquirido em escola. O que tem ali é fruto de um trabalho feito com muita dedicação, mas eu não tenho como explicar para você, porque é fruto de algo sobrenatural. É uma promessa de Deus que eu tenho na minha vida. Então eu não tenho como explicar, não tenho como ensinar. Se você falar para mim, Gênesis, mas qual é a dica que você dá? Eu tenho dicas. Eu tenho ótimas dicas, baseadas em experiências que eu tenho. Mas o sucesso do meu negócio eu só posso atribuir a Deus, não tem como. Uma vez eu falei com um homem que durante a minha infância me ajudou muito, e eu disse para ele, ele falou, nossa, cresceu sua empresa, hein, rapaz, quem diria, eu lembro quando você era pequeno, vocês passavam necessidade, eu dava cesta básica lá para vocês. Eu falei, mas as coisas mudaram, graças a Deus. Ele disse, não é graças a Deus, porque não é Deus que está trabalhando, né? Quem trabalha é você que levanta cedo, é você que faz as coisas, então não é Deus, é você. Eu falei, tá, sou eu que faço, mas como eu faria isso com Deus, né? Então não tem outra explicação para isso. Gente, chegou o momento no nosso Rede Social Entrevista, que é o momento rede social. As pessoas que nos acompanham já conhecem esse momento, mas para você que está assistindo pela primeira vez, é assim, o nosso convidado, ele tem um momento de dar like para algo, para alguém ou para alguma causa que ele defende, dar o dislike, olha, eu não aprovo isso, não gosto muito dessa ideia ou de algo que tenha acontecido, e também o momento do compartilhar, que aí ele vai compartilhar uma história ou algo ou algum material que tem ajudado ele nessa caminhada, começando pelo like. O que que o Gênesis Franco hoje dá like? Eu dou like para pessoas autênticas, né? Eu dou like para pessoas
que têm uma essência própria, que são hoje em todos os lugares a mesma pessoa. Eu até entendo que em algumas situações a gente precisa usar uma espécie de máscara social. O Gênesis na empresa não pode ser o mesmo Gênesis de casa, né? Mas uma coisa é você usar uma máscara social necessária, outra coisa é você sabotar a sua essência. Eu conheci uma mulher há alguns anos atrás, trabalhei com ela, que ela disse para mim uma vez, me chamava de Franco, e ela disse: Franco, se você pegar uma semente de uva e você plantar, eu já estou compartilhando a história, tá? Se você pegar uma semente de uva e você plantar, você não vai ter outra coisa que não seja uva. Você pode ter uva em vários estados. A uva, ela pode ser uva passa, ela pode ser verde, ela pode ser uma uva podre, ela pode ser transformada em suco, ela pode ser transformada em geleia, ela pode ser consumida verde, ela pode ser consumida madura. A uva pode virar vinho, ela pode virar um monte de coisa, mas tem uma coisa que você não consegue tirar da uva, que é a essência da uva. Ela sempre vai ser uva. Você não consegue fazer um vinho de maçã usando uva. Então eu dou like para pessoas que têm uma essência própria, independente do estado. Eu posso estar feliz, eu posso estar alegre, posso estar triste, posso estar nervoso, mas o meu estado não pode mudar a minha essência. Então eu dou like para quem tem essência. Eu admiro quem tem essência. E o que você dá dislike, que você não aprova atualmente? Não aprovo a hipocrisia. Se tem algo que eu tenho pavor é de gente hipócrita, gente que faz o contrário daquilo que prega, daquilo que ensina, daquilo que fala. E eu tenho pavor de pessoas hipócritas. Então, o meu dislike vai para quem não é capaz de fazer aquilo que manda os outros fazerem. E, Gênesis, eu estou vendo que a produção colocou aqui o livro Com Quantos Tons Se Faz uma América, que você trouxe, pedi para a produção trazer aqui para a gente. Se você quiser falar sobre esse livro, fique à vontade. Olha, esse livro aqui é de uma história real. Eu tive o prazer de estar no lançamento desse livro, com conteúdos impressionantes. Tem muito a ver com a minha história. Eu me espelho muito nas pessoas que têm uma construção a partir do zero. É muito difícil você começar algo, né? É muito difícil você começar algo sozinho e conseguir ter sucesso. Eu, por exemplo, comecei do zero, não tive apoio, não tive ajuda, e graças a Deus eu estou no caminho ainda, né? Esse livro conta uma história muito bacana de um cara um jovem empreendedor que também fez sucesso aproveitando as oportunidades da vida. Ele enxergou as brechas, né? Então eu recomendo para você que não tem esse livro, para que você adquira o livro. É muito importante. E dentro desse mesmo contexto, esse livro ele tem muito a ver não só com a minha história, como com a dica que eu quero deixar aqui para você que quer empreender. O segredo do empreendimento é você enxergar as oportunidades. Essa é a questão. O que hoje nós temos muito de empreendedores frustrados é que eles se espelham em alguém, eles buscam algo para fazer que alguém está fazendo. Vejam bem, não é porque está dando certo para mim que vai dar certo para você. A BMG Confecções é uma empresa que eu montei quando não havia nenhuma outra loja ali no centro de Perus fazendo o que eu estava fazendo. Nós começamos a fazer o que ninguém fazia. E hoje eu posso dizer que eu não tenho concorrente. Porque fazendo o que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo, não tem ninguém. Então, nós criamos uma metodologia de trabalho com showroom, com os meios de produção próprio que hoje ninguém tem. A estrutura que nós temos é mais completa do que a dos nossos concorrentes. Eu até digo que concorrentes nossos fazem trabalho conosco. Então, a minha dica para quem quer empreender é que você busque uma luz daquilo que você nasceu para fazer. É importante e é muito forte o que eu vou dizer agora, mas nem todo mundo nasceu para empreender. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida e alcançar todos os seus objetivos sendo CLT também. Se eu dissesse para todo mundo empreender, eu estaria dando um tiro no meu pé. Porque você imagina se todos os meus colaboradores resolvessem empreender, quem ia trabalhar? Então é importante você descobrir qual que é o seu lugar no mundo. Nem todo mundo nasceu para empreender. E não significa que é só empreendendo que você vai atingir seus objetivos. Dá para atingir objetivos trabalhando como CLT também, mas é importante você descobrir qual é o seu lugar antes de tomar essa decisão. Gênesis, agora compartilhe conosco, por favor,
as redes sociais da BMG Confecções, o endereço, o telefone de contato, como que as pessoas podem ter acesso aos produtos da BMG Confecções? Então, legal. A BMG hoje ela tem dois pontos, né? Nós hoje temos uma loja física que fica na rua José Bernardo de Lorena, número 162, localizada ali no centro de Perus, em frente ao Colégio Céu. Nós temos também uma unidade de fabricação que fica na rua Sertão de Canudos, número 45, onde lá nós recebemos somente grandes confecções que querem terceirizar o serviço conosco. A BMG é uma empresa hoje completa para produzir qualquer tipo de uniforme, desde o desenho até o produto final. Hoje nós cortamos, costuramos, bordamos, estampamos e entregamos o produto. Hoje a BMG atende as maiores escolas da região e para comprar os nossos produtos basta acessar nossas redes sociais, que é o BMG Confecção e Personalização de Uniformes no Instagram. Nós temos o site, que é o www.bmgbordados.com.br, e nós temos um WhatsApp também, que é um telefone fixo, que é o 11 35 69 5372. Através desse telefone você pode falar ou pode mandar também uma mensagem. Hoje nós temos uma equipe preparada para atender você, sua empresa ou até mesmo a sua escola. James, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, de compartilhar um pouco da sua história e ser uma inspiração para as pessoas que estão nos assistindo. Faça suas considerações finais, mande seus abraços, mande seus recados, fique à vontade. Considerações finais, sempre agradecer a vocês pela oportunidade, por ter aberto esse espaço para eu contar a minha história. É uma história muito longa, a gente conta de forma resumida, porque realmente não dá para colocar 42 anos em 30 minutos, né? Mas foi muito gratificante estar aqui, né? Eu peço desculpa, me emocionei, enfim. O que eu venho contar aqui são fatos que ocorreram na minha vida, não são histórias. O que eu hoje conto nas minhas palestras, o que eu falo nos meus treinamentos, são sempre baseados em histórias reais. Eu não sou um vendedor de sonhos. Eu não prometo para as pessoas aquilo que elas não têm condições de alcançar. Eu gosto de impactar as pessoas com realidade e falar assim, nem sempre vai dar certo, né? A gente quer que dê, nem sempre vai dar. Não deu certo para mim vender sorvete. Não deu certo para mim vender sonho, né? Então, não quer dizer que não vai dar certo em outra coisa. Só precisa saber exatamente qual que é a tua vibe, qual que é a tua pegada, o que que você faz bem. É nisso que você tem que investir. Não dá para sair atirando para todo lado e nem copiar o sucesso dos outros, né? Então, quero mandar aí um grande abraço para todo mundo que tá assistindo. Eu acho que essa série de entrevistas vai ser muito enriquecedora, porque você vai poder aproveitar com perfis diferentes, histórias diferentes, mas todas elas vai ter alguma coisa ali que vai falar com você, né? Então é só agradecer mesmo. É isso aí, pessoal. A nossa sétima entrevista do Rede Social Entrevista hoje foi com o James Franco, sócio proprietário da BMG Confecções. Obrigado mais uma vez por nos assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aqueles que você ama.